Ontem, o Bolsonaro deu sua primeira entrevista após ter sido esfaqueado, ter sido agredido. E ao mesmo tempo saiu uma nova pesquisa do Ibope das intenções de voto que revelaram que em quase todos os cenários do segundo turno o Bolsonaro perde. Antes de falar sobre o Bolsonaro no hospital, eu quero falar sobre essa pesquisa, então vamos lá. Essa nova pesquisa indica que o Bolsonaro tem 28% das intenções de voto, o Haddad 22%, Ciro 11%, Alckmin 8% e Marina com os míseros 5%. A maior queda de todas aqui foi da Marina, que passou de segunda posição alguns meses atrás nas intenções para a lanterninha entre os principais candidatos. O Bolsonaro estacionou em 28% e quem está crescendo é o Haddad, que passou de 4% em agosto para 22% agora, na segunda posição, e que possivelmente será o concorrente do Bolsonaro no segundo turno. Os candidatos apelaram para o voto útil, ou seja, em vez de você votar para aquele com o qual você concorda mais, votar para aquele que tem maior chance de concorrer no segundo turno e ganhar do Bolsonaro. Isso teve um efeito duplo. Por um lado, retirou votos do Alckmin, do Ciro e da Marina, indo em direção ao Haddad, e também mandou votos adicionais para o Bolsonaro. Eu vejo que esse crescimento do Bolsonaro, que estava meio estagnado em torno dos 20% durante bom tempo e subiu para quase 30% agora, tem a ver como consequência posterior ao ataque contra ele, a tentativa de assassinato dele. Isso comoveu a população, deu uma grande visibilidade para ele nos jornais e na imprensa, então muitas pessoas que não conheciam muito o Bolsonaro passaram a vê-lo com maior frequência, então eu atribuo em parte esse aumento nos votos a essa visibilidade maior dele. O que aconteceu também com o Haddad? O Haddad era o vice do Lula, que estava na cadeia, a campanha girava em torno do Lula, então quando a candidatura do Lula foi realmente impugnada, o Haddad passou para a linha de frente da campanha, então isso mobilizou a população em torno do Haddad agora como o grande concorrente do Bolsonaro. Tudo indica que esse será o cenário do segundo turno, Haddad contra Bolsonaro, que para mim é o pior cenário de todos, realmente é ficar entre a cruz e a espada. Eu acho que nesse caso o antipetismo pode falar mais alto e a gente vê muita gente votando no Bolsonaro por causa do PT. Mas nessa simulação do Ibope, o que apresenta aqui no segundo turno é o seguinte: entre o Haddad e o Bolsonaro, nesse momento agora, o Haddad teria 43% de votos e o Bolsonaro 37%. É apertado aí, você tem uma divisão apertada. O Ciro Gomes é o que teria melhor desempenho no segundo turno, 46% de intenções de voto contra 35% do Bolsonaro. Já o Alckmin contra o Bolsonaro, o Alckmin teria 41% e o Bolsonaro 36%, e a Marina Silva estaria empatada com 39% com o Bolsonaro. Nesse momento, o melhor candidato para derrotar o Bolsonaro no segundo turno seria o Ciro Gomes, que além de ter um desempenho mais sólido no seu discurso, tem uma das menores taxas de rejeição entre os eleitores. No entanto, como eu disse, o cenário que se delineia de agora em diante é bem provável que seja Haddad e Bolsonaro no segundo turno. Como isso se desenrolará é um pouco complicado prever. O que você já ouve aí dos pró-Bolsonaro é que a fraude eleitoral vai evitar que o Bolsonaro ganhe. Esse é o discurso de um derrotista já, esse é o discurso de quem já sabe que há uma grande chance de o Bolsonaro não ganhar, de questionar a legitimidade da eleição, das urnas eletrônicas e tentar talvez estimular o público a uma revolta. E sobre o Bolsonaro no hospital, ele deu uma entrevista ontem para a Jovem Pan de quase meia hora, e ali não tem grandes novidades, você vê um homem muito fragilizado, de fato, que o que destoa da imagem habitual dele de confrontador, de quem é um polemista, de quem enfrenta as pessoas, então isso é uma cena triste de fato. E repetindo o que eu já disse anteriormente, o que aconteceu com ele foi inaceitável. Isso foi um atentado não apenas contra o Bolsonaro, mas contra a democracia, contra o regime democrático, contra a escolha do povo. Por mais horrível que seja o prospecto de ter o Bolsonaro como presidente, se é o que o povo escolheu, a gente tem que aceitar e engolir isso e aguardar passar 4 anos para votar em outra pessoa. É assim que funcionam as democracias. Nem sempre o candidato para quem a gente torce vence. Não é através da violência, não é através da facada, não é através de um golpe militar que você muda um regime democrático. É através do voto, através da escolha consciente ou irracional, mas é assim que funciona. No entanto, no final da entrevista, o repórter perguntou para ele se ele pensava que esse crime tivesse a ver um pouco com o discurso agressivo dele, com o discurso divisivo dele, e o Bolsonaro disse que não, que ele nunca pregou o ódio, que ele nunca fez isso. O que é um equívoco, né? A gente sabe que é um equívoco, ele é alguém que consistentemente bate nessa tecla da divisão, é o discurso populista, né? O discurso de nós contra eles, então ele tem esse discurso desde o começo, e há anos ele faz isso, contra o PT, contra aquilo que ele chama de marxismo cultural, contra os comunistas, contra alguns inimigos ideais que ele criou e que não existem de fato, né? O PT existe, mas esse comunismo que ele elaborou aí não existe. Então ele bateu nessa tecla ao longo de muito tempo e isso é um discurso divisivo, que ataca minorias, que atacou os gays, que menospreza as mulheres, que menospreza os negros e outras minorias. Então ele tem esse discurso, sim,
e não dá para negar isso. Mas é evidente que isso não justifica a agressão contra ele. Uma vez que ele comece a se recuperar e tenha alta e saia do hospital, é possível que essa comoção que houve em torno dele comece a esfriar também e ele vá perdendo gás nas próximas semanas. Isso nos levaria a mais 4 anos de PT no governo, o que está longe de ser o ideal, mas é muito melhor do que ter 4 anos com o Bolsonaro. Eu quero saber se vocês viram essa entrevista do Bolsonaro no hospital, o que você pensa sobre isso, o que você pensa sobre o que ele disse ali na entrevista e também sobre essa pesquisa eleitoral de ontem, indicando que em quase todos os cenários o Bolsonaro perde no segundo turno. E por fim, o que você pensa sobre essa retórica da fraude, que já está rolando, de que se o Bolsonaro não ganhar é fraude. O que você pensa sobre isso? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!